Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Pois é, e com essa chuvinha caindo lá fora, nada melhor do que um bom café, né? Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Café e os 5 anos do café combustível. A minha convidada, olha, não tem pessoa melhor para falar desse assunto que a Laura Gluer, ela que é jornalista, professora universitária e palestrante. Tenho a satisfação de trazer ela aqui, que também sempre contribui aí com pautas muito legais aqui para Na Medida. Boa tarde, seja bem-vinda, Laura. Boa tarde, Ana, a todos os telespectadores do Na Medida e da RDC. É um prazer estar aqui. Chegando o outono, nada melhor, né, Laura, do que começar já aí falando sobre café essa semana, né? Eu tomo café o ano todo, né? Inclusive verão, pode estar calor, eu sempre tomo café. Às vezes a gente vai para o café gelado, né? Mas o café é nosso companheiro, né? De todas as horas. No outono, claro que apetece um pouco mais o ambiente da cafeteria. Agora a gente está aí nesse momento de uma flexibilização, né, das coisas em função do recrudescimento da pandemia, e isso é muito bom, né? Poder encontrar as pessoas de novo no ambiente de uma cafeteria, poder confraternizar, poder conhecer também em casa outros métodos de café, outros sabores, isso é muito bom. Pois é, eu ia começar te fazendo uma outra pergunta, mas já que tu tocou nesse assunto, eu já começo te perguntando como é que está o nosso mercado do café aqui no Rio Grande do Sul? Bom, o nosso mercado aqui é das cafeterias, né? Porque nós não somos produtores de café aqui no Rio Grande do Sul, não temos clima para isso. Pelo menos não ainda, né? Com tantas mudanças climáticas, a gente não sabe aí o que pode acontecer no futuro. Mas hoje a produção do café, ela se concentra naquela região de Minas, historicamente Minas, interior de São Paulo, ali a região de Mogiana, Espírito Santo, Bahia. Então, nós somos consumidores de café e por essa nossa proximidade com a Argentina e Uruguai, acaba sendo uma característica cultural nossa. O que eu observei, porque no Café Combustível a gente acompanha as cafeterias, né? Eu observei que muitas fecharam, lamentavelmente, algumas migraram para outros formatos de negócio. E algumas abriram também na pandemia, isso foi legal, né? Alguns negócios novos surgiram e outros estão reativando as suas atividades. Então isso é muito bom, né? É bom a gente ver esse movimento. Não foi fácil para as cafeterias, não foi nada fácil. Eu até realizei uma pesquisa agora de nível acadêmico, assim, porque eu estava fazendo uma disciplina na URGS como aluna especial em Sociologia do Comer, que é uma disciplina voltada para esses temas da alimentação, do comportamento das pessoas no comer fora, tudo isso. E aí a gente realizou uma pesquisa, que eu acho que até tu respondeu também, tu foste Sim. Uma das respondentes, e os resultados foram bem surpreendentes. Né? Nós tivemos aí pessoas dizendo que querem voltar para frequentar as cafeterias, mas que têm medo de frequentar ainda, né? Claro que a pesquisa já foi realizada há 2 meses quase, mas naquele momento que a gente tinha Ômicron ainda muito forte, as pessoas estavam receosas. Talvez se eu realizasse a pesquisa já hoje, o resultado seria um pouquinho diferente, né? A impressão que se tem é que esse movimento está retomando aí aos poucos, né? Tanto nos restaurantes como nos cafés, né, Laura? Sim. Sim, até eu acho que abril está sendo um mês divisor de águas. Eu tenho observado nos restaurantes, nas cafeterias, agora sim, um movimento bem maior, nos shoppings, né? Com a questão das máscaras também, tudo isso foi fazendo que as pessoas voltassem um pouco mais a frequentar, né? Sim, aí tu falava em pesquisas, eu fui pesquisar lá num material sobre o café que eu estava lendo, que tu me passou, em que fala que o Brasil segue como líder mundial no consumo de café. É verdade. Me conta um pouquinho, Laura. De cada 3 xícaras consumidas no mundo, nós somos os principais produtores de café. Os Estados Unidos são mais bebedores do que nós. O Brasil não é o principal consumidor de café. Os Estados Unidos ganham de nós, nesse sentido. Mas não produzem café nenhum. Eles compram do resto do mundo, da Colômbia e do Brasil também. O Brasil continua sendo o país mais produtor. 1 a cada 3 xícaras no mundo é nossa, né, de grãos brasileiros. Então isso é nos dá um status diferenciado, né? O nosso café é muito bom, embora muitas pessoas gostam do colombiano, também de outros cafés, mas o nosso é um café muito diferenciado, né? E por que, Laura, que o café é
tão apreciado? Eu tenho que te fazer essa pergunta, né? Eu acho que cada um tem os seus motivos, né, Jana? Mas o café, ele é apreciado pela energia que ele nos dá, né? Nem sempre tem uma questão química, obviamente, que eu já entrevistei nutricionistas e pessoas da área da saúde. Realmente acontece uma questão química que o café nos dá aquela energia, principalmente dependendo do método, mais do que o outro, né? O café passado, por exemplo, tem mais cafeína do que o café expresso. As pessoas pensam que o expresso é aquela bomba de cafeína, não. O café passadinho, filtradinho ali no coedor, ele tem mais cafeína. Mas o café é um companheiro, então assim, é aquele momento de pausa, é aquele momento de relaxamento, de oxigenar as ideias, como eu digo, né? Então, por isso que ele é um combustível, por isso que quando a gente criou o nome das nossas redes, a gente chamou de combustível, porque ele é um combustível na nossa vida, né? É verdade, e a gente, principalmente nós jornalistas, temos a mania, né? Eu quando sento para estudar, já faço meu cafezinho lá também. Exatamente, é muito difícil um jornalista não gostar de café, né? Eu conheço alguns, mas são raros. E aí, né, Laura, o café é tão importante que nós temos inclusive 3 datas que me chamou a atenção. A gente já conversou uma vez aí Na Medida, acho que no formato online, mas né, a gente não conseguiu falar muito, né, abordar muito essa questão das datas. Mas daí eu até anotei aqui o dia 14. Agora, essa semana, é Dia Mundial do Café. Isso. Depois, dia 24 de maio, Dia Nacional do Café. E dia 1º de outubro, Dia Internacional do Café. Exatamente. O café é tão importante no mundo que ele tem 3 datas. E essas 2 datas que tu citaste, a de outubro, que é 1º de outubro, e essa de quinta-feira, que vai cair na Quinta-feira Santa, né? São os dias internacionais do café, né? Essa de abril é o Dia Mundial do Café e em outubro é o Dia Internacional. Tá? Não me pergunta por que a diferença, foram 2 datas criadas, a gente comemora nas 2, né? E agora em maio a gente tem uma outra data importante no Brasil, que é o Dia Nacional do Café, dia 24 de maio. Por quê? Porque começa a nossa produção do café, a nossa colheita do café, na verdade. Ela é uma data simbólica, né? Mas as fazendas, elas vão começar a colheita do café a partir desse período aí de maio. Então, por isso se convencionou, isso foi uma criação da ABIC, da Associação Brasileira da Indústria do Café, para comemorar em maio o Dia Nacional. E até a gente vai estar fazendo um evento, quero convidar os teus telespectadores da RDC, a gente vai fazer um evento no Passeio, Zona Sul, também para comemorar o Dia do Café, então fiquem acompanhando aí nas redes do Passeio, porque vai ter um evento bem bonito na Zona Sul ali, aberto ao público. Sim, a gente vai falar depois dessas atividades aí de aniversário do Café Combustível, vai falar um pouquinho sobre o que é o café. Mas tu estava falando ali dos segredinhos, né? O cafezinho expresso, carioca. Fala um pouquinho, Laura, desses tipos de café para os nossos telespectadores aí nesse dia de chuva. Estão lá pensando em fazer o seu cafezinho da tarde, né? E qual é o segredinho para aquele café ficar mais gostoso ainda? Bom, tem vários... O café é todo um processo. A gente costuma dizer que é do pé à xícara. Sim. Então, a começar pela escolha de um bom café, do grão, da questão da torra do café, né? Um café muito torrado, ele não vai ser tão saboroso, porque eu vou estar queimando o café e vou estar perdendo todos aquelas substâncias dele, né? Os aromas, o blend realmente do café. Então, se indica uma torra média, né? Um café de boa qualidade, boa procedência, uma torra média. Depois a moagem, que é o momento do café ser moído, né? Então a granulometria do café também importa. E o método, que é o momento do preparo. Aí hoje a gente tem vários métodos, Jana. A gente tem o bom e velho filtradinho no coador. A gente tem o café expresso de máquina. A gente tem outros métodos que algumas cafeterias disponibilizam, prensa francesa, prensa italiana, cada um vai encontrar o seu preferido. O importante, eu sou fã do café passado, né? Do café filtrado e do expresso, gosto muito do expresso também. A gente tem aí vários filtros hoje no mercado que dão um sabor diferente também no café. Existe um filtro japonês chamado Hario 60, que é muito usado, o pessoal gosta nas cafeterias, porque ele tem todo um desenho ondulado diferente, que acaba
permitindo que o café passe de um jeito diferente, né? Então, a questão da água também é muito importante. Eu ia te comentar, tem alguma coisa a ver essa questão da água, a temperatura? Claro, claro. A gente não pode botar uma água fervendo demais e tem que ser uma água de boa qualidade, uma água pura, né? Não pode, porque às vezes a gente estraga um café usando uma água da torneira que vai ter gosto, né? Porto Alegre a gente sabe que tem isso muitas vezes. Muda muito o gosto. E a gente sente, várias vezes no verão eu sinto o gosto das algas no café. E é uma pena, porque às vezes o café é bom, mas a água não foi boa e aí acabou comprometendo. A água mineral seria ideal? Os baristas não indicam muito, eles indicam mais a água filtrada mesmo. Sim. Mas em último caso, até já fiz uma matéria com baristas falando sobre isso, e lá no meu site eles recomendam também o uso de água mineral, não muito alcalina, né? Eles recomendam uma água mais que não seja tão alcalina para não contaminar, né? Para não prejudicar o gosto do café, né? E a Laura Gluer, ela é a idealizadora do Café Combustível, é um projeto bem lindo, inclusive eu até fotografei aí há alguns meses atrás sobre aquela camiseta, né, que falava sobre a vacina e a cafeína, né, Laura, um projeto bem interessante aí que tu fizeste, mas para quem não conhece, está te conhecendo aí pela primeira vez, o que é o Café Combustível e como é que ele surgiu na tua vida? Eu trabalho há 5 anos no Café Combustível. Na verdade, eu gosto de café há muitos anos e fotografo cafeterias quando viajo, quando estou em Porto Alegre conhecendo uma cafeteria diferente. Só que eu dei uma forma para isso através do Café Combustível. Ele virou uma plataforma de conteúdos, então eu convido todo mundo a seguir o Café Combustível. Eventualmente, nós fazemos alguns eventos também, já realizamos. Agora com a pandemia um pouco menos, alguns eventos online, alguns eventos presenciais. E esse ano a gente completa 5 anos, Diana, então isso, já temos a marca registrada, né? Isso também é uma coisa muito importante, aí pretendemos no futuro lançar alguns outros projetos, alguns produtos, né? Com o tema do café. Então é muito interessante a gente reunir os coffee lovers, né? Hoje nós já temos mais de 6 mil coffee lovers que nos seguem, de vários lugares, não só de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. E tá todo mundo aberto aí a participar com a gente. Eu ia te perguntar, quem está assistindo em casa aí também é um coffee lovers, quer participar, como é que pode fazer? Laura? É só entrar no Café Combustível, lá no nosso Instagram, do Café Combustível, ou entrar no nosso grupo do Face, acompanhar a nossa programação. Por exemplo, nesse evento do dia 24 de maio, que deve ser naquela semana, a gente vai estar divulgando ainda exatamente a programação. Então, assim, acompanhar as nossas atividades. É uma troca de informações entre coffee lovers, né? A gente recebe muito material, muita dica também, aceito sugestões de cafeterias novas, porque a gente costuma ir nas cafeterias, divulgar o trabalho deles. Eu acho que é assim, é uma rede de colaboração. Sim, e agora tu me comentava que vocês estão comemorando os 5 anos aí, né? O que vocês estão preparando? Em dezembro a gente comemora 5 anos, ainda falta um tempinho, sim. Mas a ideia realmente é fazer, assim como a gente fez ano passado no Barco Noiva do Caí, um pequeno evento de 4 anos, porque ainda estávamos num período da pandemia ainda um pouco complicado. Fizemos um evento mais entre amigos, levamos alguns expositores. Esse ano a gente quer fazer um pouco maior. Ainda não temos a ideia de onde vai ser, estamos contatando aí alguns lugares, mas a ideia é fazer um evento bacana, aberto ao público, né, com uma feirinha também, porque em torno do café tem muita coisa, né, Giana? Sim. Tem a moda do café, tem a questão dos cosméticos com café. Então nós temos hoje parceiros que fazem cremes, sabonetes, velas com café. Nós temos artistas que pintam temas relacionados a café. Então, café é um mundo, né? Não é só a bebida café. E eu, na minha casa, tenho várias coisas de decoração com café, quadro com café, pintado a café, inclusive. Pena que eu não pude trazer ele. Eu tenho um quadro pintado com borra de café na minha casa. Então, assim, em torno do café tem muitas coisas legais, né, que a gente quer levar para essa feira dos coffee lovers. E quais os projetos, Laura, para esse ano aí? O que vem de novidade? O que o pessoal pode ficar guardando lá, esperar?
Eu acho que cada vez mais a gente quer criar roteiros de cafeterias, né? Trazer essas novidades da cena do café em Porto Alegre, que ficaram meio paradas na pandemia. Como tu bem disse, a gente procurou ajudar muito as cafeterias na pandemia. Fizemos campanhas estimulando a vacinação, fizemos uma série de projetos assim, para o pessoal não deixar a peteca cair, né? E agora a gente está estimulando essa retomada. Então, assim, fiquem de olho, porque a gente vai lançar conteúdo editorial dos próximos meses aí sobre o tema do café. Revista, livro, até os 5 anos do café combustível. Mas lembrando, né, Laura, a gente até já fez uma pauta sobre isso. Para quem está nos assistindo, não é chegar e tomar café sem ter equilíbrio, né? Sim. É muito importante. Eu gostaria que tu desse o teu depoimento, porque eu tenho certeza, a gente já fez uma pauta bem interessante aqui no Na Medida, até com uma nutricionista sobre isso, né? O café, ele tem, como tudo na vida, ele tem que ser tomado com moderação. Então, a questão cada um vai ter a sua dose, mas os profissionais da saúde, eles indicam não mais do que 3 a 4 xícaras por dia. Claro, quando a gente está falando xícara maior, né? Então, assim, um pouco de manhã, um pouco de tarde. Tem gente que já começa a perder o sono, né, dependendo do horário. Eu não tenho muito esse problema, até por ser professora. Muitas vezes eu tomei em sala dos professores, de tardezinha, de noite, e não chega a me tirar o sono. Talvez porque o professor é meio acostumado, né, a trabalhar, ser um ser meio noturno. Mas tem pessoas que têm problema. Tem a gastrite também, que algumas pessoas começam a desenvolver se tomam demais. Então, aí tem os recursos, tomar com leite, né, em alguns horários do dia, para ir começar. Eu gosto muito também de café com leite, né? Não é só café puro, né? Em alguns horários do dia eu gosto de um bom mocaccino, de um bom cappuccino, depende da ocasião, né? Para finalizar o nosso Na Medida de hoje, Laura, deixa o teu depoimento final aí, alguma dica para o pessoal para fazer lá o seu cafezinho. Eu queria dar a dica porque nós estamos numa semana de Páscoa, né? Sim. E casualmente o Dia Mundial do Café caiu na Quinta-feira Santa, né? Véspera da Páscoa. Então a sugestão que eu dou é harmonizar o café com chocolate e não adoçar. Por quê? Porque o café, ele já tem, dependendo do café que vocês comprarem, né? Que vocês adquirirem, nós temos ótimas torrefações aqui que trazem bons cafés. A gente tem cafés que já tem uma nota de chocolate, uma nota leve, porque o grão do café, dependendo da altitude, ele vai ter um toque que vai puxar mais para o frutado, é que nem vinho, a mesma coisa do vinho, mesmo processo. Então ele vai ter um toque talvez mais achocolatado. E se você tomar o café com um bombonzinho ou uma trufa, um pedacinho daquele ovo de chocolate, que está tão caro esse ano, né? Mas que é um bom acompanhamento. Então harmoniza muito bem café e chocolate. Essa seria a dica final. E segue o café combustível. Laura, muito obrigada pela tua participação aqui no Na Medida. Espero que volte aí com outras pautas sobre o café esse ano. Com certeza, estaremos aqui. Dezembro vamos estar de novo. Então tá bom, vou te esperar. Eu que agradeço. E o Na Medida desta tarde fica por aqui. Voltamos na quinta-feira falando sobre empreendedorismo feminino. Até lá. Agora você fica com o Portal RDC.